Boa noite. Não sei se é especial hoje, não. Sempre, toda hora é especial, né? A gente tem essa mania de não agradecer as coisas, né? Primeiro erro, né? Então a gratidão é tudo. Então a gente deveria sempre agradecer a tudo. O material que a gente vai apresentar aqui, ele é parte de um seminário, um workshop muito grande, de 8 horas de duração. Então o que a gente fez, a gente compilou esse material, sintetizou e dividimos em 3 partes. Então vamos fazer essa sexta-feira e as 2 subsequentes, tá? E a gente vai falar então sobre essas 3 coisas, cada um desses itens numa sexta-feira. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os evangelhos, porque é aí que começa. É ali que começa o que vem, o que vai um dia ser cristianismo, né? E para a gente começar assim, talvez logo pensando um pouquinho, como é que a gente sai daqui e chega lá? Não é uma resposta tão simples assim, não. Porque olha aqui, nós saímos daqui e chegamos a 41 mil denominações de cristianismo. O espiritismo é uma delas. Então já, né? Você tem um desafio enorme aí, tem alguma coisa na seta ali no meio do caminho que nos levou para 41 mil caminhos diferentes. Como eu falei, o espiritismo é só um deles. Então, o que é diferente no espiritismo? Que caminho que nós trilhamos e os outros não, e por quê? Onde nós somos coincidentes nesse caminho com os outros, onde não somos? Isso tudo faz parte de uma história muito bonita que faz nos entender e, quem sabe, né, solidificar a nossa confiança e o nosso conhecimento no espiritismo. Porque a confiança que a gente tem no que a gente lê espírita tem que ser grande, senão não tem sentido. E como é que começa essa história? Por que o espiritismo é baseado em Jesus Cristo? Podia ser baseado em Buda, podia ser baseado em Confúcio, tem um monte por aí, né? Podia ser baseado num monte de gente que veio, mundo afora e humanidade afora, trazendo informações, né? Revelações e tudo mais. Bom, começa porque quando Allan Kardec está fazendo seus estudos, Allan Kardec era um cientista de formação, né, técnica. Ele era um cientista, então ele está procurando respostas preto e branco, no preto e branco. Alguém vai lá e fala para ele, tem mesa girando. Ele fala, você está brincando comigo. Ele falou, mas tem. Depois de 3 anos de insistência, ele vai ver a mesa girando para satisfazer o amigo, que era um amigo de 35 anos dele. Ele falou, não aguento mais esse cara me pedindo para ele, deixa eu ir lá e acaba com essa história. Quando ele vai lá, ele fala, peraí, agora eu quero minhas respostas. Então ele começa a investigar o assunto. A gente sabe, não vamos entrar exatamente hoje na história do espiritismo, mas investigando o assunto, ele sai, né, com todas essas perguntas que ele faz, que hoje são 1019, né? Na primeira edição são 501 perguntas. E numa dessas perguntas, que ele começa a aprender sobre o espiritismo, o que é, né, que a gente tem um padrão moral a ser seguido, etc. Ele fala assim, olha, vocês estão falando tanto em moral, me dá um exemplo para eu seguir. Quem que eu sigo? Em quem que eu posso me espelhar? Essa é a pergunta 625, né, na segunda edição, pergunta 301 na primeira edição. E os espíritos respondem, olha, é Jesus Cristo. Se você recebe uma resposta dessa em 1857 ou 56, quando ele está preparando o material, e diz assim, olha, você tem que seguir Jesus Cristo, o que você vai fazer? Se alguém chega e diz assim para você, você tem que seguir, sei lá, o João da Silva, o que você vai fazer? Eu tenho que saber absolutamente tudo sobre o João da Silva, tenho que estudar a biografia dele, eu tenho que entender o que ele faz, por que faz, o que ele não faz, por que ele não faz. Kardec faz a mesma coisa, ele tem que entender quem é Jesus, ele tem que fuçar, destrinchar e mergulhar de cabeça na biografia, por assim dizer, entre aspas, de Jesus, ou pelo menos nos feitos de Jesus. Bom, em 1856, 57 só tem um lugar onde você vai encontrar isso, é a Bíblia. Não tem Google, não tem nada. Então você tem só uma fonte de referência, que é o Novo Testamento, que é parte da Bíblia.
Bom, o que Allan Kardec faz? Cata o Novo Testamento e vai lá, mergulha de cabeça. Só que nas reuniões que ele participava semanalmente, né, que foi daí que saíram as perguntas para o Livro dos Espíritos, ele, depois que escreveu o Livro dos Espíritos, depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, ele nunca parou de ir nessas reuniões, nunca parou de ir nas reuniões durante os 12 anos até ele desencarnar, nunca parou de ir, toda semana ele ia. Então ele começa a estudar o Evangelho, o Novo Testamento, ele começa a estudar o Novo Testamento e algumas coisas ficam meio nebulosas, porque o vocabulário às vezes é complicado, o próprio entendimento às vezes, espera aí, isso daqui eu li uma coisa aqui, li uma coisa ali, estou meio assim. E ele começa a trazer essas perguntas para os espíritos responderem nas reuniões mediúnicas. E os espíritos começam a trazer esclarecimentos sobre as passagens do Novo Testamento. E os espíritos começam a dar para ele instruções sobre essas perguntas, sobre essas questões que ele está colocando. Por isso que no Evangelho sobre o Espiritismo a gente tem o desenvolvimento básico da temática, e no fim de cada capítulo tem lá instruções dos espíritos. É por causa disso aqui. Foi a resposta que ele recebeu enquanto ele estava investigando essas questões e houve dúvida, ou precisava de mais esclarecimento, precisava de aprofundar mais. Por isso que a gente tem no final de cada capítulo instruções dos espíritos. Bom, alguém já ouviu falar, ou é surpresa para alguém, que a Bíblia já foi alterada, manipulada, adulterada? Todo mundo já ouviu falar nisso? Aonde Allan Kardec foi buscar as informações? Na Bíblia. E agora? Potencialmente nós temos um problema aqui, né? E a gente tem que reconciliar isso. A gente tem que sair daqui, não digo hoje, mas no final talvez das 3 semanas, de cabeça em pé, falando, eu leio o Novo Testamento, né, na forma do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou ciente e consciente do que eu estou lendo, de pé no chão. E eu acredito nisso 100%. Senão não tem sentido. Então a gente só vai conseguir entender melhor toda essa história se a gente parar um pouquinho no tempo, que é o que a gente vai fazer hoje, e olhar essa história do Novo Testamento. Para entender isso, eu tenho que entender como ele foi transmitido, como ele saiu lá do primeiro dia que alguém colocou no papiro alguma letrinha lá, algum rabisco, até o dia que ele chegou nas nossas mãos. E também tem, como essa transmissão do Novo Testamento vai se ajeitando, e tem um monte de nuances aí, a gente vai estudar tudo isso em detalhe, vai se ajeitando com a história do cristianismo, a gente tem que estudar os dois, para esclarecer e sair de cabeça em pé e pé no chão, e com conhecimento sólido, né, que a gente vai, né, provavelmente conseguir aqui nessas 3 semanas. Então a história do Novo Testamento e a história do cristianismo começa a ficar um negócio importante. Bom, então nós vamos ter que passar por isso aí, vamos ter que falar muito de história aqui, né, nessa semana e na semana seguinte. Tudo começa então com os evangelhos, porque foi ali que alguém resolveu escrever o que Jesus estava falando. Bom, aí foi criado o Novo Testamento. Isso, em termos técnicos, é chamado de o cânone do Novo Testamento. A palavra cânone tem um significado muito particular. Ela significa o princípio absoluto que contém as regras e os padrões a serem seguidos. Isso aqui é um cânone. Então, quando a gente, né, em termos até religiosos, né, se fala isso nas igrejas, nos evangélicos falam, todo mundo fala, né? O cânone do Novo Testamento são todas aquelas informações que vão estar ali e que são de referência absoluta. E aí já começa um problema, né? Referência absoluta já é um negócio que o espírita olha meio assim, né? Porque absoluta é Deus, é lá em cima. Bom, isso é um cânone. De que é composto esse Novo Testamento? Esse Novo Testamento é composto de 4 pedaços. A gente vai falar por enquanto em pedaços, 4 partes. A primeira parte são os 4 evangelhos. Então a gente tem João, Marcos, Lucas e Mateus. A gente tem um livro que é o Atos dos Apóstolos, que também é parte da Bíblia, do Novo Testamento, não da Bíblia, vamos limitar o Novo Testamento. A gente tem 21 epístolas. Epístolas são cartas, que a maioria, muitas dessas cartas foram escritas por Paulo, mas ele não foi o único que escreveu. E a gente tem um livro chamado o Apocalipse, que é um livro de profecia.
Então, isso aqui, né, se você contar 21, 22, 23, 27. Esses 27 livros compõem o Novo Testamento. Bom, nós estamos interessados mais aqui nos 4 evangelhos. E aí, primeira pergunta, o que é um evangelho? O que contém um evangelho? Então, o evangelho, a gente ouve falar muito isso, é a boa nova e tal, mas o que é essa boa nova? Boa nova significa alguma coisa que não se tinha antes, e é boa. Alguma coisa que alguém está trazendo que é muito boa, mas não se tinha antes, por isso que é nova, né? Então, os evangelhos vão nos trazer isso. Eles vão nos contar um pouco da vida de Jesus. Jesus se locomoveu daqui para ali, Jesus fez isso, Jesus foi no monte, Jesus fez discurso, né? Vamos contar um pouquinho da vida de Jesus. Só que o objetivo principal do Evangelho é nos trazer informações sobre a salvação. Bom, salvação é uma palavra complicada, né? O que significa salvação? Porque é assim que os historiadores falam. Isso aqui vem dos historiadores. Os evangelhos nos trazem informação sobre a salvação. A salvação é como que eu posso me salvar, entre aspas, dos meus vícios, como que eu posso, né, me elevar moralmente até chegar ao ponto de ser feliz. É essa a salvação que a gente está falando, né? Não é ser salvo, que eu estou lá no fundo do poço, não é bem isso, né? É uma salvação no sentido moral e de andar em direção à felicidade. Esses evangelhos contêm essas informações, só que às vezes elas são interpretadas de forma diferente. Daí dá 41 mil denominações de cristianismo, né? Uma coisa importante: os evangelhos, para os historiadores, não contêm informação histórica nenhuma. Eles contêm. Se eu ler os evangelhos, se você ler, provavelmente você fala: poxa, que negócio interessante, teve um cara chamado Pilatos, né? Sim, tem alguma informação histórica, mas em termos de critério utilizado pelos historiadores, não vale, porque ele não segue certas normas de descrição dos fatos. Então, eles são assim, informação assim, informal, mas eles não têm o critério, nenhum historiador vai falar: não, isso daqui eu tirei da Bíblia. Não, tá? Então eles são usados pelos leitores do Evangelho, por nós, como referências históricas. Então a gente tem 4 evangelhos. E aí já começa, por que 4? Né? Será que eles falam a mesma coisa? Será que tem incoerência? Será que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa? Porque tudo isso tem que ser reconciliado, né? Senão vai dar 41 mil denominações. É que se nós somos 50 aqui, nós vamos sair com 50 espiritismos diferentes, né? E que não é o objetivo, obviamente. Então vamos tentar entender a diferença entre eles usando esses quesitos aqui, esses parâmetros. Bom, quem é o autor de cada um desses evangelhos? Não se sabe. Não se sabe. A gente fala que é Mateus o evangelista, João o evangelista, não se sabe. Não tem nenhum lugar que a gente vai lá preto no branco e fala: foi. São referências históricas, vem dos historiadores. A data que esses evangelhos teriam sido escritos, porque nós também não temos, o cara assinou e botou a data, dia tal, do ano tal, não temos. Então é uma coisa semi-especulativa. Eu digo semi porque existem alguns parâmetros que os historiadores usam como referência para colocar numa faixa de tempo aí, tá? Então você vê, a coisa começa ali 30 anos depois de Jesus, segundo os historiadores. Aí eu falo assim para você: olha, eu queria que... Chega aqui, por exemplo, o Geraldo, fala assim: Geraldo, eu preciso de um favor seu. Você pode escrever um texto sobre uma pessoa que já morreu há 30 anos atrás? Aí o Geraldo fala: claro. Eu falo: Elvis Presley, por exemplo. Olha só a complicação, né? E ele, provavelmente, né? Não fica bravo, hein? Não fica bravo. Ele provavelmente viveu na época do Elvis Presley. Não fica bravo. Não fica bravo. Mas se eu pedir para uma pessoa que tem 25 anos, vai sair um negócio completamente diferente. Não é que ele está certo e o outro está errado, ou vice-versa. Vai sair diferente. Então, olha só, a data em que isso está sendo escrito tem algum interesse, né? A língua em que isso foi escrito, a gente vai bater muito nisso daqui a pouquinho. Aparentemente existe um consenso que os 3 evangelhos aqui foram escritos em grego.
mas aquele lá de Mateus não tem consenso. Metade dos historiadores acha que foi grego, a outra metade acha que foi em aramaico ou hebraico. Bom, para quem que esses autores estão escrevendo? Voltando aqui no Elvis Presley, né? Se eu peço para ele escrever sobre Elvis Presley, ele vai perguntar para mim, a primeira coisa que ele vai perguntar, para quem que eu estou escrevendo? Para a garotada de 10 anos, a criançada, ou para as pessoas que têm 70, ou para as pessoas que têm 35, 40? Porque o texto tem que ter uma direção. Não adianta você pegar o texto que você escreveu para a pessoa de 70 e dar para a criança de 10, porque não vai entender absolutamente nada, né? Então, tem um propósito, a audiência influi no conteúdo. Então, para quem que esse pessoal está escrevendo? Aí a gente vê aqui, ó, Marcos está escrevendo para os romanos em volta da Judéia, mas não são judeus. Mateus está escrevendo para a comunidade judaica, né, 100%, lá dentro da Judéia. Lucas está escrevendo para aqueles que já estão longe, ele está lá onde hoje é a Grécia, ele já está lá para aquele lado, está longe a beça da Judéia. Está escrevendo para os gentios, como a gente fala, né? E João está escrevendo para os gentios, mas de uma geração futura. Então, olha só, né? Cada um, e por isso que eles não são iguais, porque cada um está escrevendo para uma audiência diferente. Cada um dá o seu destaque diferente. Então, Marcos, por exemplo, ele destaca o fato de que Jesus está ali passo a passo com os apóstolos, ensinando aos apóstolos. Olha, é assim, é assim. O enfoque dele é ensinar aos apóstolos, não às pessoas que estão andando pela rua. Você vê, o enfoque de Mateus já é a genealogia. É importante que Jesus tenha vindo, né, de uma linha pura de judeus, ele vai lá para trás. Começa assim, aliás, o Evangelho de Mateus, né? Lá tem que vir do rei Davi e tal. É importante para a comunidade judaica isso. Será que seria importante para os judeus, para os gentios que estão lá na Grécia? Não. Claro que não. Lucas está lá na Grécia. Então ele escreve para aqueles que estão se desligando do judaísmo. Porque está muito longe, a Judéia já está muito longe, esse negócio já ficou para trás. Aqueles que estão desligando do judaísmo. Então você não precisa usar termos judaicos. Os judeus não precisam, porque eles estão se desligando do judaísmo. E aqui João é um evangelho completamente espiritualizado, né? sem poucas narrativas, né? Bom, cada um usa um estilo diferente, né? Você vê aqui o Marcos é um negócio aterrorizante, quando ele vai falar da crucificação, um negócio assim, você realmente sente aquela frio na espinha, é um negócio realmente, o estilo que ele usa, né? Você vê Mateus já usa os costumes judeus. Os judeus estavam acostumados a serem perseguidos e a ter um monte de morte, porque acontecia todo dia. Os romanos faziam isso todo dia com eles. Então não precisa fazer o estardalhaço, por assim dizer, que Marcos fez para explicar que Jesus foi para a cruz. Porque para os judeus era uma coisa que, né, é mais um, era quase assim, é mais um, né? Não sei se está dando para entender aqui o que a gente está colocando, né? Bom, Lucas vai falar, é mais um novelista. O Lucas é mais um romance, ele vai ter muita narrativa e assim vai. E João vem com essas figurações, essas metáforas, porque é um evangelho mais espiritual, menos narrativo. E finalmente, como é que cada um vê, ou como é que cada um nos passa a imagem de Jesus? Então, olha só, Marcos passa esse Jesus enigmático, que faz umas coisas assim que a gente, olha só, né, bem enigmático. Mateus, que é o evangelho judeu, coloca ele como rei dos judeus. Não, ele é um de nós, está aqui, é o nosso mentor, é ele que é o Messias, nós vamos seguir. Olha a diferença, né? Lucas já coloca como essa pessoa mais profética, perfeita, no símbolo da perfeição, né? E João coloca como é um evangelho mais espiritual, ele coloca como essa coisa mais metafórica, majestoso, uma coisa mais grandiosa, assim. Então, olha só, que se você for ler os 4 evangelhos, você vai encontrar informações completamente diferentes, não necessariamente incoerentes, diferentes. Tá? Bom, como é que esses evangelhos chegaram na nossa casa? Primeiro, começa com tradição verbal. O que é tradição verbal? Não tem computador para sair anotando, não tem gravador, não tem filmadora. Então, como é que você toma conhecimento do que Jesus está falando? Ou você está lá, ou você vai ouvir de alguém, não tem jeito.
Se você está lá, por exemplo, eu estou aqui falando, quando vocês chegarem em casa, se alguém perguntar como é que foi lá, vocês vão dar a opinião de vocês, a pessoa não estava aqui. Né? A opinião é de vocês, não é o que aconteceu. Então assim é a tradição verbal. A tradição verbal começa com alguém, o Jesus falou isso e tal, mas como ele falou assim, assado? Não, olha só, que aí começa a ter, né? Peso. Uma coisa para uma pessoa é mais importante comentar isso, para outra pessoa é mais importante comentar aquilo. As coisas começam a se diferenciar porque as informações ou aquilo que foi falado começa a ter pesos diferentes. Né? Então, por exemplo, você vamos dar um exemplo aqui, você é uma pessoa muito má, ouviu Jesus falar, chega em casa, como é que foi Jesus? Ele fala os negócios lá, né? Deixa para lá. Porque aquilo vai direto de encontro, ele está falando aqui, está espetando a faca aqui. Né? Então o interesse é menor em falar aquilo. Né? Bom, de qualquer maneira, hoje em dia, se a gente falar uma coisa aqui, chega na China na mesma hora, não tem nem nanosegundo mais, porque se estiver transmitindo na internet na mesma hora. Na época de Jesus, quando ele falava lá na Galileia, por exemplo, para chegar em Roma, nós estamos falando de 3 meses. 3 meses. E para você sair da boca de Jesus e chegar em Roma, por quantas pessoas passou isso? Então, primeiro, a distância é um problema. A distância física. Quanto mais longe é a cidade onde você quer levar a informação, mais desafio você tem, mais possibilidade de adulteração, voluntária ou não. Mais possibilidade existe de adulteração. Segundo, o tempo influi. A primeira geração ouviu uma coisa, a segunda está ouvindo da primeira, a terceira está ouvindo da segunda, a quarta está ouvindo da terceira, né? E chega naquele ponto, por que você faz assim? Porque minha bisavó fazia, mas por que ela fazia? Não sei. Então, é esse tipo de coisa. O tempo influi. Cultura influi. Quando você pega a informação de Jesus e você vai falar para os judeus, eles interpretam de uma forma. Quando você vai falar para os gentios na Grécia, eles interpretam de outra forma. E quando você vai falar em Roma, eles falam que esse cara está louco, porque é outra forma de interpretar. Então a cultura de cada pessoa influi na interpretação. E finalmente, a língua. E aí a gente cai numa confusão, esse negócio de língua, a gente já vai falar disso aqui daqui a pouco. A língua influi. Nós que lidamos com 2 línguas aqui, nós sabemos da complicação que certas vezes é. Daqui a 5 minutos a gente fala de língua. Ou 3, né? Piorou, né? Bom, segunda coisa. Quando a primeira geração começa a ficar velha, né, a gente começa a sentir a necessidade de colocar isso por escrito, porque para garantir que as gerações seguintes vão ter acesso àquilo que a gente, né, teve. E a gente começa a ter que escrever. Né? Daí vem a ideia dos livros e tudo mais. E como é que escreve o Evangelho? Bom, escreveu. Então, por exemplo, Evangelho, pega aí, Mateus. Que não se sabe quem é, escreveu. Os outros vão copiar. Como é que copia? Não tem xerox. Não tem fotocópia. Então você tem que pegar o papiro original, ou pele de carneiro, seja lá o que for, com outro aqui do lado branquinho, e você começa, letrinha por letrinha, 300, 400 páginas. É assim que você vai copiar. Bom, o que você vai copiar? Algo como isso. Então, nós aqui que temos uma cultura completamente diferenciada da cultura da época, muito mais avançada, temos muito mais conhecimento, muito mais capacidade até intelectual. Se você me der 400 páginas disso para copiar, e você me der um 0, eu fico satisfeito. Só de ter terminado, porque eu não vou conseguir. Imagina naquela época, você copiar isso aqui, 400 páginas, na unha. Então começa a ter alguns tipos de problema. Então como que começam essas cópias? Essas cópias começam de forma informal. Imagina, por exemplo, que a gente tivesse aqui no centro o primeiro livro dos Espíritos escritos. Aí um outro centro da cidade fala assim, olha, eu soube que você tem o livro dos Espíritos, você podia me emprestar para eu copiar?
Claro, a gente empresta. Mas a pessoa lá que vai copiar é um de nós, não é uma pessoa que tem especialização em cópia, nada disso. Ele está fazendo porque ele é voluntário da maior boa vontade possível e imaginável. Com o maior carinho, com todo o amor no coração, ele está fazendo aquilo ali e começa lá a copiar. Vai dar erro? Provavelmente. Nós não estamos julgando a pessoa, né? Mas então essas primeiras cópias, elas são feitas por voluntários. Aí a gente começa a sentir a necessidade de fazer um trabalho mais rápido, porque olha só, se a pessoa é voluntária tem que copiar aquilo ali, é muito devagar. Ele não é um profissional disso, é muito devagar. Você copia uma letrinha a cada 2 minutos, 1 minuto, é muito devagar. Então a gente sente necessidade de copiar isso e pedir para que pessoas que vivem disso, de copiar textos, façam para a gente. Essas pessoas são chamadas de escriba, são os que escrevem. Então a gente contrata um escriba que é um profissional da área, pago, você vai pagar para o profissional da área, o trabalho dele vai ser remunerado, e ele vai pegar aquilo ali com muito mais habilidade do que qualquer um de nós que fosse voluntário e vai começar lá e vai fazer. Existe possibilidade dele errar? Existe. Não é o fato dele ser profissional que garante isso. Essa cópia é feita de 2 formas. Primeiro, ele coloca, né, o original aqui do lado e o papiro em branco aqui e começa, vai tacando as letrinhas lá. Segundo, outra forma, para agilizar o processo, você pega uma pessoa que tem o original, por exemplo, digamos que eu aqui, em frente a vocês, tenho o original aqui. E aí o que eu faço? Eu vou ditar para vocês, eu vou ler e vocês vão anotando. Vai mais rápido, não vai? Porque, por exemplo, se a gente tiver 10 escribas, eles escrevem, no mesmo tempo eu produzo 10 evangelhos. O lugar onde esses escribas ficam para anotar, aqui quem está falando chama de escritório, que vai gerar escritório. Isso aqui é um escritório, um lugar onde as pessoas escrevem, né? Então, olha só, quando você chega nesse ponto, se eu ditei uma frase para vocês, e você tem 10 escribas, não é impossível que saiam 10 evangelhos diferentes. Para cada evangelho que sai diferente, ele vai ser passado para frente para mais 5 cópias, 25 cópias, 40 cópias. Você está entendendo o tamanho do problema? Não tinha foto em vírgula. Não tem nada. É aquele texto que eu te mostrei. Não tem separação entre letras, não tem quebra de linha, não tem nada. Manda ver. Não tem espaço entre as palavras, nada disso. Então olha a complicação. Olha o desafio que a gente está tendo aqui. Está ficando complicado, está ficando quase que desanimador. Mas vai piorar. Vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Bom, aí a gente entra numa terceira fase, que é 5% da população sabe ler e escrever, o resto não sabe. Então não adianta dar o evangelho escrito. Você vai dar o evangelho escrito para mim, eu vou olhar para aquilo, né, vou fazer assim, como é que lê isso aí? Não sei nem ler aquilo, não sei nem a posição que tem que ficar o papel para, né? Então existe aqueles que leem o evangelho para as pessoas. Então você tem uma congregação, que nós aqui, fazer uma congregação, alguém pega um dos evangelhos, que não necessariamente é original, pode ser a 7ª cópia, né, e vai ler para as pessoas. Bom, essa leitura vai fazer com que as pessoas entendam a ideia central. Só que se você está lendo um evangelho que foi diferenciado, adulterado, etc., você está passando para essas pessoas uma informação incorreta. Está complicando mais, está piorando. Outra coisa que existe, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma coisinha escrita do lado esquerdo e tem um texto principal do lado direito. Aquele texto principal do lado direito é realmente o evangelho, seria a página que está escrito. Esse negócio à esquerda é a anotação de que um dos escribas, durante essa cópia, fez. E essa anotação pode ser algo assim. Então, por exemplo, digamos que o que está escrito ali seja assim: vocês devem amar seus inimigos. Eu sou um escriba. Aí eu faço a seguinte anotação: isso é um absurdo. Quando a gente vai na história de crítico textuais, a gente encontra isso. A gente encontra assim: como pode?
Isso é um absurdo. São os escribas que estão colocando. Mas se eu estou lendo para vocês, você me deu aquele evangelho, eu estou lendo para vocês, então eu vou ler. Vocês devem amar seus inimigos. Isso é um absurdo. Olha o tamanho do problema. E a gente, nós espíritos, somos baseados no evangelho. Bom, próximo problema. Esse aí, então, tradução. Tradução, nós somos todos especialistas aqui. Né? Vamos falar só de duas línguas para ficar mais fácil. Né? Olha só como é complicado você traduzir. Você chega e diz assim para mim: traduz para o português a seguinte frase: My friend is here. Aí, vou traduzir. Minha amiga está aqui. Dependendo do contexto, pode ser um desastre essa tradução. Por que eu escolhi amiga e não amigo? Porque me deu vontade. Não tem nada no texto que me diga isso. Porque a língua original, friend, não me diz nada, a menos que eu vá olhar no contexto. E ao contrário, você diz assim para mim: traduz para o inglês a seguinte frase: meu amigo está aqui. Aí eu vou e falo: my friend is here. Eu quero perguntar: mas é um homem ou uma mulher? A língua não tem a nuance. Estão entendendo como é difícil? Aí tem outro problema. Quando você traduz cascateado, então, por exemplo, você traduz do grego para o latim e do latim, por exemplo, para o flamand, que é a língua na Bélgica. E do flamand para o português, que é assim que começou a Bíblia em português no Brasil. Então, olha só, você sai do grego, vai para o latim, vai para o flamand, que é uma variação do francês, e vai para o português. Deu uns 15 mil mais ou menos nesse intervalo. É complicado o negócio. Então, a gente tem que voltar para a origem do problema da tradução. Olha só, lembra que nós vimos aqui atrás que existe um consenso geral que os evangelhos foram escritos em grego? Lucidez e racionalidade, por favor. Lucidez e racionalidade, por favor. Nós estamos aqui ouvindo Jesus. Aonde está Jesus? Na Galileia, na Judéia, no meio dos judeus. Todo mundo concorda? Se ele está no meio dos judeus, ele vai falar em que língua? Grego? Vocês acham que ele falou em grego? Então a primeira pessoa, o primeirão que resolveu, deixa eu anotar o que Jesus está falando. Se ele anotou em grego, ele já não anotou o que Jesus falou. Ele anotou o que ele interpretou do que Jesus falou. Está piorando, não está? Está cada vez pior. Mas é o que aconteceu. E a gente precisa estar ciente do que aconteceu. Então olha o número de parâmetros e variáveis que trazem toda essa complicação. Está começando a ficar claro porque que tem 41 mil denominações. Estou começando a entender realmente. Não é tão absurdo assim. Uma vez que a gente está entendendo o que está acontecendo. E aí você bota aí 1.400 anos de traduções e interpolações dessa forma, complica tudo. Então para nós, olha só, se a gente tiver pelo menos um evangelho que foi escrito em aramaico, esse talvez é o melhor evangelho de referência. Todo mundo concorda? Em 1985, não tem muito tempo, se descobriu que existia o evangelho aramaico de Mateus. Que aí um cara pegou o evangelho, um professor, né, na Europa, pegou o evangelho, um judeu, traduziu tudo, e aí ele apresentou para os seus colegas. E os seus colegas falaram: mas que valor tem isso? Que valor é? Aí ele falou: que valor tem isso? Então ele pegou 18 passagens, a gente não vai entrar nisso, mas ele pegou 18 passagens do evangelho de Mateus e falou assim:
leiam essa passagem. Aí o cara ia lá e lia. Explica para mim o que quer dizer. Uma dessas passagens é algo assim, por exemplo, Jesus levanta e precisa colocar o pé esquerdo no chão. Está fazendo algum sentido para a gente isso aí? Não, não está. Quando você vai no Evangelho em grego, ou qualquer tradução que vem dele, é isso que fala. Então esse professor chega e explica para mim o que quer dizer isso. Ninguém consegue explicar. Aí ele vai e diz assim, em aramaico, está escrito isso, porque tarará, tarará, existe todo um contexto por trás disso. No Evangelho de Mateus, você vai ver um monte de passagem que é assim, e Jesus disse isso, vírgula, que em aramaico significa isso, vírgula. Ou seja, ali ele está dizendo para a gente que aquele não é a língua original, que precisa explicar. Está precisando explicar, porque senão quem não fala aramaico não vai entender. Então olha só quanta complicação a coisa, né? A gente está abarcando aqui. A gente só está complicando, só está trazendo problema, por enquanto. E finalmente existem alterações. Nessas cópias existem alterações. Existem alterações involuntárias, onde um rabisco lá da pena que o cara estava escrevendo fez um rabisco. Por exemplo, existem vários exemplos disso no estudo de texto crítico. Né? Lembra que são aquelas palavras não, que a gente não sabe nem quando termina uma palavra vem outra. Aquele monte de símbolos. Então o cara chega no final da linha 4, por exemplo, o olho dele bate e vai para 6. A gente não faz isso de vez em quando a gente lê? A gente faz isso. Aí a gente fala, mas não fez sentido a frase, você tem que voltar e puxa, eu tinha pulado a linha 5. Aqui não tem isso, vai sem a linha 5. E aí vai. Então, é um erro, mas não foi voluntário. Ele errou, coitado. Né? Escapou. Agora, existem erros que são voluntários, intencionais. Os erros intencionais são principalmente causados por 3 coisas. Primeiro, a teologia. Ou seja, o que está sendo dito ali, o escriba não gostou. Ele, por exemplo, vou dar um chute aqui. Ele fala assim, eu não acho que Jesus seja Deus. E aí ele altera o texto para refletir a opinião dele. É intencional. Outro, harmonização. Então sou escriba, estou copiando. E eu tenho 2 evangelhos. Um diz assim, Jesus subiu ao morro e falou. O outro diz, Jesus desceu do morro e falou. Aí eu vou harmonizar, eu vou falar assim, Jesus falou, porque aí eu não estou me comprometendo. Quando eu coloco Jesus falou, eu criei um novo evangelho. Eu acabei de criar um novo evangelho. Harmonização significa criar um novo evangelho, basicamente, né? E, finalmente, interesse pessoal, crença pessoal. O escriba não quer colocar, tem que amar seus inimigos, pula. Não é bom isso daí, não. Pula. Então, todas essas coisas aconteceram. E a gente tem cópias antigas e cópias mais recentes que você olha e vê. Não é eu acho que a coisa... Não é eu acho, tá ali, ó. Você bota o olho e você vê. O cara era assim nessa tradução, 200 anos depois era assado. Tá? Então o negócio começa a ficar um pouquinho desafiante. E tem ainda a parte de erro por exemplo, nos escribas, no escritório, quando ele não está com as cópias, né, ele está ouvindo para escrever, escreve errado, palavras erradas. A gente, às vezes, de vez em quando escreve umas palavras erradas, né? Principalmente em português, que é uma língua mais complexa. Às vezes é com C cedilha, a gente escreve com 2 S ou vice-versa. Né? Acontece isso. Aqui também acontece. Então tem problema da linguística em si. Bom, então essa transmissão do Novo Testamento é um negócio muito problemático. Nós vamos explorar isso daqui na aula da semana que vem. Então começa com uma tradição verbal, depois a gente vai para escritas e cópias e vai para um monte de traduções e adulterações. Por que traduções? Porque as línguas são outras agora. 500 anos depois você tem outras línguas, 1500 anos depois você tem outras línguas, né? Então mais ou menos no ano de 30, quando começa a tradução verbal, que é Jesus falando para o povo. Mais ou menos no ano 100, 110 é quando começamos a sentir uma necessidade violenta de fazer boas escritas e cópias.
E mais ou menos no ano de 300 é quando começam todas as adulterações. E essas adulterações vão mais ou menos até 1850, 1870. Depois não existe mais alteração. Lembrando que a imprensa, né, com a chegada da imprensa, aí você garante que todas as cópias são iguais. A imprensa só chegou em 1455. Então, até 1455, nós tivemos 1.400 anos de cópias nessas circunstâncias que a gente falou aqui. Então, quando os historiadores hoje pegam um texto, um manuscrito desse aí, eles não sabem nem de onde veio, como é que foi produzido, de onde foi copiado. Então é muito desafiante isso daí. Bom, vamos entrar um pouquinho agora, a gente vai voltar a falar isso semana que vem. Vamos entrar um pouquinho agora no conteúdo desses evangelhos. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas falam muito das mesmas coisas. Tanto é que Kardec, né, ele vai colocar lá no capítulo, ele coloca as passagens, em Lucas é assim, em Mateus é assim, Marcos é assim, porque eles são muito semelhantes até certo ponto. Então acredita-se que Mateus e Lucas aproveitaram informações que foram inicialmente produzidas por Marcos. Isso é um conceito dos historiadores. Só que tem histórias em Mateus que não está nos outros dois. Tem história em Lucas que não está nos outros dois. Então são histórias que não vieram de lugar nenhum. Mas existem histórias que estão em Mateus e Lucas e não estão em Marcos. Então essas histórias que estão em Mateus e Lucas e não vieram de Marcos, vieram de outro lugar. Esse lugar, ou esse escrito, nunca foi encontrado. Então foi denominado o nome de Que vem da palavra Quelle em alemão, que quer dizer o desconhecido, né? Aquilo que a gente vai descobrir. Então esse evangelho, que é chamado de evangelho Que, né? A gente aqui em inglês fala Q Gospel. Esse Q Gospel contém informações que Mateus e Lucas usam, mas não estão em Marcos. Então, quando os historiadores fizeram engenharia reversa, eles falaram assim: vamos tentar produzir, né, artificialmente o livro que teria sido a fonte dessas informações. Então, produziram um livro chamado The Lost Gospel, você vê aqui, o Q Gospel. Esse Q Gospel, essa ideia vem de 1830 a 35, é nessa faixa de tempo, quando isso surgiu. Esse livro seria um livro sem narrativa, só com os dizeres de Jesus. Isso é uma hipótese, em 1832. Sem narrativa, quer dizer, não tem Jesus caminhou, não. Só dizeres de Jesus, aproximadamente 120 dizeres de Jesus. Se a gente tivesse encontrado esse evangelho, fechava o ciclo, fechava a coisa aqui. Os historiadores ficariam extremamente satisfeitos se isso acontecesse. Então aqui nós estamos no ano de 1832. 100 anos depois, no Egito, nas cavernas de Nag Hammadi, nós encontramos um grupo, que essa foto é original, um grupo de escritos, manuscritos, e fomos ver o que é. Quando fomos ver o que é, a lista é grande, é tudo isso aqui, ó, um monte de livro. Mas um desses livros chamou a atenção, que é o Evangelho de Tomé. Quando nós fomos olhar o Evangelho de Tomé, nós descobrimos que esse Evangelho de Tomé, ele é inteiro assim: Jesus disse, tá, não tem narrativa, não tem Jesus foi para a esquerda, foi para a direita, não tem nada disso. Jesus disse, tá, Jesus disse, tá. Esse Evangelho tem 114 dizeres. Lembra dos 120 que eles estão procurando, aproximadamente 120, que seriam só dizeres de Jesus? O Evangelho de Tomé preenche integralmente essa lacuna. E você vê, não é um dos evangelhos canônicos. Não é um dos evangelhos canônicos. Bom, esse evangelho foi encontrado em 1945, as traduções, porque é difícil você, não é só a tradução, é você organizar os pedacinhos. Só foi terminada a tradução em 1977, né? Quando isso veio à tona, a igreja não gostou muito, mas também não condenou, porque são força das circunstâncias, nunca se tinha achado
Né? O que aconteceu na época que os evangelhos foram escolhidos, que a gente vai ver semana que vem, esses 4 foram escolhidos, por que esse não foi escolhido? Né? Não sabemos, mas o que interessa é que fechou a lacuna. Quando você vai ler esse evangelho de Tomé, os 114 versos não são nenhum dos que ele já falou nos outros. Né? É muito interessante isso daí. Bom, como é que a gente, para chegar na tradução, vocês viram aqui a foto, né? Um negócio completamente tudo quebradinho, pedacinho. Não são livros bonitinhos com as folhinhas, é tudo pedacinho. Como é que esse daí é recuperado? Depois eu vou dizer por que eu estou falando isso aqui. Aqui a gente vai mostrar um filme. Isso é o que eles receberam, isso é o que eles pegaram. Então olha só, está tudo em pedaços. Tem fragmentos muito pequenininhos, como aqui. Isso tem que ser remontado para ser lido em grego e traduzido para as línguas depois. Como é que eles fazem esse trabalho? Eles não trabalham com os pedacinhos originais, porque cada vez que você mexe, quebra mais. Então eles fazem um scan, passam no scanner e trabalham com os papéis. Cada pedacinho que você acha tem que encaixar no lugar onde você acha que ele vai, na frente e atrás. Tem que encaixar na frente e atrás. Nós estamos falando de 400 páginas, 300 páginas por evangelho, por documento desse daí. Olha o tipo de espírito que está fazendo esse trabalho aqui, ó. Eu vou falar por mim, não vou falar por ninguém. Toda vez que eu olho isso aqui, eu não olho só quando eu faço palestra, porque eu tenho a tendência a olhar isso aqui toda hora, me dá lágrima nos olhos de ver alguém com tanto coração assim, com tanto amor. Olha esse trabalho. E não é que está em português a gente vai encaixar as palavras, não. Olha só. A complicação. Quanto mais mexe, mais perigoso fica. Pode quebrar de novo. Pode fragmentar de novo. Então não se toca com a mão, são com pinças especiais, né, blindadas. Né? Olha só. Aí tem um pedaço ali faltando. Tem que achar o pedacinho que vai na frente, mas também vai atrás. Olha a complicação. Bom, aqui está dando para ver que tem umas letras. Embora a gente não necessariamente entenda, mas você está vendo que tem uma escrita ali, porque a escrita está em preto, né? E o negócio é marrom no final, embaixo. Dá para ver que tem uma escrita ali. Né? Pode não ser um contraste muito bom, mas a gente consegue ver que tem letras ali. Então, uma vez que isso está montado, aí vai ser, né, interpretado, etc, etc. Bom, mas alguns dos documentos que são resgatados não tem esse contraste do preto escuro no marrom mais claro. Você não consegue ver. E aí tem que apelar para software, né, de computador, software que faz modificações em algo que você já fez o scan. Então, por exemplo, isso daqui, ó, são pedaços que foram colocados no scan. Se você olhar ali, você não lê absolutamente nada, porque o texto e o fundo estão quase da mesma cor, você não lê absolutamente nada. Mas olha só o que o software faz pra gente. Ele vai aparecer o texto aí. A gente consegue modificar. Olha só. Agora dá para ler. Mas olha a paciência que esse pessoal tem que ter. Olha o amor no coração. Não é nem pela profissão mais. É pelo resultado que aquilo vai trazer para a humanidade. Ninguém faz isso aí para ganhar dinheiro. Já passou. Passou. No início da carreira talvez. Agora não. Duvido. Então, é uma coisa muito forte. Você vê as pessoas se entregarem para fazer isso para tentar melhorar a situação, porque a gente só veio piorando até agora. A gente só veio piorando. Né? Só vai melhorar semana que vem.
No final da aula da semana que vem. Mas todo mundo consegue entender o número de parâmetros e tal. E aí você sai na rua, né, para falar com alguém e o cara fala assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente quer questionar, a gente quer doutrinar. Não. Não podemos fazer isso. No mínimo nós precisamos entender por que ele é só um dos 41 mil, eu sou outro deles. Então não tem sentido, não, mas na minha Bíblia, não, mas eu leio a Bíblia, mas qual Bíblia que você lê? Né? Tem tantas e não são iguais. Tá? Então, a gente quer parar nesse ponto aqui hoje, para a gente refletir em tudo isso aí. A gente precisa chegar num ponto que a gente lê o Evangelho e diz, eu sei o que eu estou lendo aqui. Vamos lá, Kardec escreveu, os Espíritos estão ali nos apoiando, isso aqui é o caminho certo. Porque se a gente não tiver certeza, né, aí não adianta nada. Então a gente volta semana que vem falando um pouquinho da história trançada aí do cristianismo com a propagação do Novo Testamento. Tá, então obrigado, boa noite, bom final de semana a todos.